Olá pessoal, neste vídeo, o primeiro vídeo contendo os exercícios e exemplos resolvidos em sala ou na aula síncrona a respeito de integrais duplas e integrais triplas. Então, acho que nós teremos 2 ou 3 vídeos desses. Então vamos lá, aqui não temos nenhum exemplo, a gente já viu em sala a interpretação geométrica das integrais duplas. Tá? Se a superfície é positiva numa região R, então a gente pode olhar a integral dupla sobre essa região R como sendo o volume deste sólido. Vimos as propriedades, vimos que podemos escrever a região R como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. E aí temos aqui o primeiro exemplo. Deixa eu dar uma aumentada. Então, o primeiro exemplo que a gente tem: calcular o volume do sólido delimitado superiormente pela superfície Z igual a 4 menos x menos y e inferiormente pela região R limitada por x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 e y igual a 1/4 de x mais 1/2. A gente tem na próxima página um esboço dessa região. Quando a gente vai traçar a região, eu gosto de fazer o seguinte. Então a gente tem o eixo y, o eixo x, e lá nas restrições a gente tinha, na nossa região, x igual a 0, x igual a 2. Então quando eu vou fazer o esboço da região, eu venho aqui, x igual a 0 é exatamente o eixo y, então eu traço aqui uma retinha. X igual a 2 é essa região, traço aqui, ou seja, eu estou nessa faixa. Outras restrições que eu tenho lá, y igual a 0, você pode olhar lá, é o eixo x, está aqui. Então eu traço isso com uma outra cor ou mais forte para destacar. E a outra equação que a gente tem é y igual a 1/4 x mais 1/2. Como eu estou só nesse intervalinho, para x igual a 0, o y vai dar 1/2, está aqui. Para x igual a 2, daqui 2 sobre 4, 1/2 mais 1/2 dá y igual a 1. Então é essa reta aqui, que passa por esses dois pontos. Agora eu olho aqui, o que ficou dentro de toda a região que eu pintei? Limitado por tudo que eu pintei de vermelho aqui, ou tracei mais forte. Essa região. Então essa é a minha região de integração, R. Ok? Então nós podemos escrever isso como uma região do tipo 1. Fica mais fácil. Porque a gente toma x variando de 0 a 2, tá aqui. E y, então variando, se eu seguir aqui, estou subindo, encostei na minha região, y igual a 0. Estou dentro da região, e em todo esse intervalo o que limita superiormente é essa reta aqui, que é a reta y igual a 1/4 de x mais 1/2. Quando a gente vai escrever, então, fica com a integral dupla, sempre aqui vai ser o que está variando entre números. Então, 0 a 2, veja que apareceu o dx aqui dizendo, é o x que está variando entre 0 e 2. Integral, deixa eu aumentar essa página também. Integral de 0 até 1/4 x mais 1/2. De 4 menos x menos y, aqui é a minha função dy. E aí, assim como a gente fazia na derivada parcial, aqui a gente olha, estou integrando em relação a y, então olho x como constante. Então essa integral vai ficar, repito, integral de 0 a 2 e calculo essa integral. 4 é uma constante, integral da constante é só acrescentar a variável, então 4y. Menos x é constante, então fica menos xy. Menos y, integral de y em relação a y é y² sobre 2. Limite de integração. Substituindo os limites, substitui o de cima no lugar do y, menos substitui o de baixo no lugar do y. Fazendo as distributivas, juntando o que dá para juntar, desenvolvendo esse quadrado, a gente fica com integral de 0 a 2 de menos 9x² sobre 32, mais 3x sobre 8, mais 15 sobre 8. Integrando em relação a x agora, menos 9x³ sobre 3. E aqui tinha aquele 32 embaixo, então continua ali, que vai ficar 96.
mais 3x², 3/8 vezes x² sobre 2, está aqui, mais 15 sobre 8 vezes x. Limites de integração, substitui limite de cima, menos limite de zero, resultado 15/4 unidade de volume. Okay? Exemplo 2. Determinar o volume do sólido delimitado superiormente por z igual a x mais y e inferiormente pela região R limitada pelas curvas y igual a x² e y igual a 2x. Veja que agora eu não tenho números, né, limitando. Então eu vou primeiro precisar igualar essas duas equações para descobrir onde elas se encontram, os pontos de intersecção. Quando a gente iguala, então a gente vai ficar com x² igual a 2x. Isso ocorre se e somente se x igual a 0 ou x igual a 2. Né? Porque eu tinha x² igual a 2x, igual a 2x, x² menos x² igual a 2x, x² menos 2x igual a 0. Tirando x em evidência, a gente fica com x que multiplica x menos 2 igual a 0. Solução x igual a 0 ou x igual a menos 2. Para a gente descobrir o y, substitui x igual a 0 aqui e aqui, dá y igual a 0. Então está nesse pontinho aqui. Substitui x igual a 2, aqui dá 4 e aqui também dá 4. Está lá. Veja que a nossa região é essa região aqui limitada pelas duas curvas. Estou pintando de amarelo aqui. Então essa é a nossa região R de integração. E eu posso olhar essa região de duas formas. Primeiro, posso olhar como uma região do tipo 1, onde eu deixo x variando entre 0 e 2, e o y, se eu for subindo aqui, variando entre... Opa, encontrei primeiro essa. Então y variando entre x², e em todo esse intervalinho aqui, o que está por cima é 2x. Então y variando entre x² e 2x. Ou eu posso olhar isso como uma região do tipo 2. Porque eu posso deixar o y variando entre 0 e 4 e o x variando. Estou vindo aqui e encontrei essa função. O que vai mudar apenas? É que aí, se eu estou deixando y entre números, então eu tenho que isolar o x aqui. Isolando o x, nós ficamos com essa equação como sendo x igual a y sobre 2. Ok? E estou na região e em todo esse intervalinho, o que está limitando superiormente é essa outra curva aqui. A equação é y igual a x², então isolando x, temos x igual a raiz de y. Então eu posso escolher qualquer uma dessas regiões. O que vai me dizer qual delas é a melhor? Geralmente, a função que nós vamos integrar. Está aqui. A gente vai integrar a função x mais y. Tanto faz se eu integro em relação a x ou a y primeiro, vai ficar muito semelhante a integral aqui. Então, não vai dar muita diferença mudar para região 1 ou região do tipo 2. Escrever como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Vamos pegar a região do tipo 1. Então, ficou x variando entre 0 e 2, y variando entre x² e 2x. A nossa função dy dx. Né? Porque é o x que está variando entre 0 e 2, então ele tem que estar aqui no final. Integrando em relação a y, fica xy mais y² sobre 2. Limites de integração, x² até 2x. Substituindo o 2x, depois menos x², e juntando o que dá para juntar, a gente fica com a integral de 0 a 2, 4x² menos x² menos x² sobre 2 dx. Integral disso, 4x³ sobre 3 menos x² sobre 4 menos x² sobre 10. Está aqui.
de 0 a 2. Substituindo, primeiro 2 menos, depois substitui o 0. A gente tem 28 quintos. Integrais triplas. Bom, na integral tripla, a gente tem agora a nossa região de integração E, ela vai ser provavelmente um sólido. Vai ser em relação a um volume. Então, para calcularmos, a gente vai ter, primeiro caso, a gente pode deixar x variando entre números, y entre função e z entre duas superfícies. Ou deixamos y variando entre números, x entre funções e z entre superfícies. Tá? Então a gente tem um exemplo aqui. Vou aumentar. Calcular a integral tripla sobre E, onde E é o sólido de x dv, onde E é o sólido delimitado pelo plano. X mais y mais z igual a 8. E pelos planos xy, xz e yz. Eixo x, eixo y e eixo z. Veja que esse plano ele intercepta cada um dos eixos em eixo x, quando z e y é igual a 0. Z e y igual a 0, então x igual a 8. Vamos dizer que aqui é 8. Eixo z, x e y tem que ser igual a 0. Então z igual a 8. E quando x e z é igual a 0, y igual a 8. Então ele está interceptando aqui. Aqui no plano XZ nós temos uma reta, no plano, segmento de reta no caso, o que está aparecendo aqui, né? Ela é uma reta infinita. E aqui também temos uma reta. Ok? Então nós estamos limitados por esse plano, por esse plano, por esse plano e por essa superfície que também é um plano neste caso. Então, a gente consegue escrever isso de duas formas. Veja que eu posso deixar x variando, x está aqui, de 0 a 8, então, entre número. Y vai ter que ficar variando entre funções. Quem são essas funções? Veja que eu estou limitado aqui por y igual a 0, que é justamente o eixo x. Por quê? Porque eu estou limitado por esse plano. Se eu olhar aqui, em relação a y, eu saio ali do y igual a 0 e eu venho até essa reta. Quem é essa reta? Essa reta é justamente a intersecção deste plano com o plano xy, ou seja, eu vou fazer z igual a 0. X mais y igual a 8. Então, é y igual a 8 menos x. Essa retinha aqui. Então eu teria essa região aqui lá embaixo no plano XY. E aí o z eu tomo variando de 0 lá do plano até encontrar esse plano aqui, essa parte do plano. Ok? Então y entre 0 e 8 menos x e z entre 0 e 8 menos x menos y. Ou eu posso fazer o contrário aqui embaixo. Posso olhar o y variando entre números 0 e 8 e o x, aí eu analiso daqui para cá, variando entre 0 e essa reta, só que aí isolando x, né? Então eu fico com x igual a 8 menos y. Está aqui. Tanto faz qual a gente vai utilizar. A gente vai considerar o caso 1. Então aquela integral tripla vai ficar integral de 0 a 8, integral de 0 até 8 menos x, integral de 0 até 8 menos x menos y. De x, quem é esse cara? É a variação em z, então dz. Quem é esse cara? Variação em y, então dy. E este, variação em x, então dx. Integrando isso aqui em relação a z, é xz. X é uma constante, quando eu integro em relação a z. Limite de integração, substituindo, vou ficar com 8x menos x² menos xy. Está aqui. Agora integro isso em relação a y.
Vou ficar com 8xy menos x² menos xy ao quadrado sobre 2. Está aqui. Limites de integração. 0 até 8 menos x. Substituo o 8 menos x no lugar do y. Desenvolvo. Junto que dá para juntar. E fico com integral de 0 a 8 de x ao cubo sobre 2 menos 8x² mais 32x. Integrando. X² sobre 2 vezes 4. Então sobre 8. Menos 8x ao cubo sobre 3, soma 1, mais 32x ao quadrado sobre 2. 32 sobre 2, já coloquei 16 aqui. De 0 a 8. Substituindo, a gente vai ficar com 512 sobre 3, que é igual a aproximadamente 170,6. Ok? E agora a gente tem os exercícios em sala. Vou subir aqui. Primeiro exercício. Exercício 1. Veja que aqui a gente tem que a região R é um retângulo. Primeira coordenada. 0, 1, 0, 1. Ou seja, primeira coordenada, x, está variando entre 0 e 1. Já que isso é um retângulo. E esses são os vértices. Então, a primeira coordenada variando entre 0 e 1. A segunda coordenada tem o π sobre 2, π sobre 2, π e π. Então, a segunda coordenada, vou colocar aqui, y, está variando entre π sobre 2 e π. Agora a gente tem que integrar. Então, tanto faz aqui, né? Como ambos estão variando entre números, tanto faz se eu vou calcular em relação a x ou em relação a y primeiro. Tá? O que eu vou olhar para decidir se eu vou fazer a integral em relação a y ou em relação a x primeiro? O que eu tenho que integrar? Veja que eu tenho y vezes seno de xy. Para eu integrar isso aqui em relação a y, eu vou ter um produto aqui. Se eu tenho um produto, eu já vou ter que começar com uma coisa mais complicada para integrar. Tá? Eu vou ter que utilizar a integração por partes. Não quero isso, quero algo mais simples se for possível. Se não tiver outra opção, tem que ser isso. Se eu integrar em x, o y é constante. Constante eu só repito. Então eu só vou ter que integrar esse cara aqui. Muito mais fácil. Então isso me diz que eu vou integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, i vai ser igual a integral. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, aqui é limites de integração de y, π sobre 2 até π. Integral de 0 a 1. A minha função y seno de xy. Opa. Não tem esse mais aqui. É só x vezes y. Dx. Vou integrar primeiro em relação a x. Dy. Lembrando lá do cálculo 1, como a gente não tem só a variável aqui, a gente tem que fazer uma substituição simples. Então, vou resolver a integral indefinida aqui separado. Y seno de xy. Dx. Para resolver essa integral, eu vou chamar o que está dentro do seno de u. U igual a xy. Então, meu du vai ser em relação a x, derivando isso em relação a x, fica y dx. Veja que eu tenho um y e eu tenho um dx ali fora sobrando. Então, este cara com esse, eles estão multiplicando.
eu vou trocar por du. Então isso aqui vai ficar igual a integral seno de u vezes du. E agora isso aqui eu sei integrar. A integral de seno de u é menos cosseno de u. Voltando para xy, isso é menos cosseno de x, y. Eu prefiro fazer separado assim, que daí eu não preciso trabalhar com os limites de integração aqui, substituindo para mudar os limites de integração, tá? Então agora eu deixo isso separadinho aqui e volto lá para onde eu estava. Então meu i vai ficar igual. Tinha essa integral, eu já sei o valor da integral indefinida disso daqui. Então vai ficar integral π sobre 2 até π de menos cosseno de xy de 0 a 1 dy. E isso é igual a integral π sobre 2 até π. Quando eu substituo no lugar do x o 1, isso vai ficar menos o cosseno de y, menos, com esse menos, mais o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar igual. Vou escrever mais um passo. π sobre 2 até π menos cosseno de y mais 1 dy. Integral de menos cosseno de y é, repete o menos, integral de cosseno é seno de y mais y. Limites de integração, π sobre 2 até π. Cuidado, tá, pessoal? Eu já vi muita gente fazendo isso e vejo em provas, em exercícios. Quando aparece um zero aqui, assume que vai dar zero quando substitui, né? E aí só substitui esse ponto. Por quê? Porque geralmente a gente tem polinômios e aí sim, quando você tem um polinômio, você substitui o zero, vai dar zero. Na maioria dos casos. Mas cuidado que não é sempre que isso vai acontecer. Então, ficamos com isso daqui, que é igual, vou colocar aqui, menos seno de π, mais π, menos, com menos, mais, seno de π meios, menos, com mais, menos, π meios. Esse menos que eu estou falando é o da fórmula, né? Substitui o primeiro, menos, substitui o segundo. Seno de π é 0. Seno de π meios é 1. π menos π meios dá π meios. Então, isso é 1 mais π meios. Ok? Veja que eu não falei que isso é um volume. Eu não pedi o volume. Só pedi para você calcular a integral dupla. Para eu ter certeza de que isso vai dar um volume, eu tenho que ter certeza que sobre essa região, isso daqui, a minha função, é positiva. Ok? E eu não tenho. Então, não olha isso aqui como limite, apenas como uma integral dupla. Não olha como um volume, apenas como uma integral dupla, o resultado. Ok. Exercício 2. Vamos ver se vai caber aqui. Exercício 2. Integral de 0 a 1, integral de 4x a 4, e na menos y² dy dx. Integrar isso aqui em relação a y não tem como, tá? É muito, muito, muito complicado. Por quê? A gente sabe a integral de e na u. Mas se eu fizer uma substituição, chamar isso aqui de u,
Quando eu fizer o du, vai aparecer um 2y. Eu não tenho um y sobrando aqui para juntar com o dy e trocar por du. Então não dá para fazer isso aqui em y. Mas eu preciso calcular isso daqui. O que eu posso fazer? Bom, a gente viu em sala que a gente pode inverter os limites de integração. Tanto faz se eu vou integrar em relação a y primeiro e x depois, ou ao contrário. Contanto que eu adeque a minha região de integração. Se a gente olhar a nossa região de integração nesse caso, o que estava acontecendo? Eixo x e eixo y. O x está variando entre 0 e 1. X igual a 0. Vamos dizer que aqui é 1. E x igual a 1. Então eu estou nessa faixa. O y, eu estou variando entre 4x e 4. Bom, y igual a 4x. Para x igual a 0, isso dá 0. Então dá aqui na origem. Para x igual a 1, isso dá 4. Vamos dizer que aqui está o 4. Então dá esse pontinho aqui. Então eu tenho uma reta passando pela origem e por esse ponto. Outra coisa que eu tenho limitando é y igual a 4. Y igual a 4 está aqui. O que ficou dentro de tudo que eu fiz em vermelho? E limitado só pelo que eu fiz em vermelho. Esse triângulo aqui. Ok? Veja que aqui nós temos y igual a 4. Essa função aqui é y igual a 4x. Se a gente vai inverter esse limite, os limites de integração aqui, a gente tinha x variando entre números, então agora a gente vai deixar o y variando entre números. Olhando ali, y variando entre números, para cobrir toda a região amarela, eu tenho que ter y entre 0 e 4. E agora o x. Bom, para eu analisar o x, eu venho seguindo paralelo ao eixo x. Inferiormente é essa reta vermelha que está limitando a minha região amarela. Essa reta é exatamente x igual a 0. Entre todo esse intervalo, eu estou aqui dentro da região amarela, o que me limita superiormente é essa retinha aqui. Bom, mas como eu estou com x, então isolando x aqui, eu fico com y sobre 4. Então, o que me limita superiormente é y sobre 4. Então, agora a gente consegue reescrever esta integral dupla integral de 0 a 1, integral de 4x a 4 e na menos y quadrado dy dx, a gente consegue reescrever como? Mudando a região, integral de 0 a 4 da integral de 0 até y sobre 4. A função permanece a mesma. Então, e na menos y ao quadrado. Só que agora eu inverti a ordem aqui, né? Então, dx, dy. Agora eu sei calcular isso. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. A integral da constante é ela vezes a variável. Então, isso aqui vai ficar... Deixa eu separar aqui. Integral de 0 a 4 e na menos y ao quadrado vezes x, integral disso, limites de integração de 0 até y sobre 4 dy.
igual integral de 0 a 4 e na menos y ao quadrado, substituindo x aqui, vai ficar y sobre 4 menos, aí eu vou substituir o zero no lugar do x. Agora sim, quando substituir zero, aqui vai dar zero, então nem preciso colocar. Então é isso aqui, dy. Agora a gente consegue calcular essa integral. Por quê? Agora eu posso fazer, vou olhar o que acontece com a integral indefinida, de e na menos y ao quadrado, x, opa, que é um y, né? Y sobre 4 dy. A gente pode fazer uma mudança de variável, u igual menos y quadrado, du igual menos 2y dy. Então, y dy eu posso trocar, que é o que está aqui me incomodando, por du sobre menos 2. E aí isso aqui vai ficar a integral e na u sobre 4 vezes o y dy, estou trocando por du sobre menos 2. E aí isso aqui agora eu sei resolver. Aqui embaixo dá menos 8. Integral de e na u é a própria e na u. Então isso é e na u sobre menos 8. Voltando para x e y, isso é e na menos y quadrado sobre menos 8. Ok? Então, aquilo ali vai ficar igual. Depois de a gente fazer essa mudança, resolver essa integral, a gente viu que o resultado é e na menos y ao quadrado sobre menos 8, limites de integração de 0 a 4. Aqui é um 4. Então isso dá menos e na menos 16 sobre 8. Quando eu coloco 0, vai dar menos com menos mais. Trocando por 0, fica e na 0. E na 0 é 1, então 1/8. Exercício 2. Está feito. Vou precisar apagar isso daqui tudo para a gente trabalhar com o exercício 3. O exercício 3 é o mais complicadinho desses. Complicado não, mas é o que dá mais trabalho. Vou subir aqui. A gente tem mais espaço para trabalhar. Veja que aqui a gente tem integral dupla de xy sobre R, onde R é o triângulo de vértices 0, 0, 1, 2 e 2, 1. Vamos ver quem é essa região aqui. Eixo X, eixo Y. Agora vamos marcar esses pontos. Ponto 0, 0. Está aqui, é a origem. Ponto 1 e 2. 1, 2, está aqui. Ponto 2 e 1. 2 e 1. Está aqui. Então é o triângulo que tem esses três vértices. Então, aqui, aqui e aqui. Essa é a nossa região.
A gente pode escolher deixar o x, por exemplo, variando entre números. Entre o número 0 e o número 2. E aí o y variando. Então, vamos olhar aqui o que está acontecendo. Durante todo esse intervalo, entre todo esse intervalo, o que limita inferiormente a região amarela é essa retinha aqui. Tá? O que limita superiormente, veja que desse ponto para cá, esse ponto é o ponto de coordenada x igual a 1. É essa reta aqui, e desse ponto do 1 até o 2 é essa reta. Então a gente vai precisar quebrar isso em duas regiões. Tá? Uma região R1 e uma região R2. Mas eu vou precisar dessas retas, da equação dessas retas. Então eu vou chamar essa reta aqui de R1, essa aqui de R2 e essa aqui de R3. Vamos encontrar as equações delas. Bom, a reta R1 é a que passa por dois pontos, ponto 0, 0 e ponto 1 e 2. Reta R2 é a reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 2 e 1. E a reta R3 é a que passa pelos pontos 0, 0 e 2 e 1. Temos dois pontos, é fácil encontrar a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, né? Vamos fazer isso aqui. Lembram como que a gente faz isso? A equação da reta 1 é y, escolho um ponto, vou escolher o ponto 0, 0. Então, menos coordenada desse ponto, y desse ponto, igual alfa, ou seja, coeficiente angular da reta. Como que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta passando por dois pontos? Coordenada y de um deles menos coordenada y do outro, dividido por coordenada x daquele ponto menos coordenada x desse ponto, vezes x menos coordenada x do ponto que eu escolhi, 0. Então, y igual, aqui dá 2, aqui só sobra x, então 2x. Essa é a equação da reta R1. Fazendo a mesma coisa para as outras duas, a gente vai ter a equação da reta R2. Y menos, vou escolher esse ponto, y menos 2 igual 1 menos 2 dividido por 2 menos 1 vezes x menos coordenada x do ponto que eu escolhi, 1. Então, isso vai ficar y igual. Aqui a gente vai ter 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, 1. Então aqui fica menos 1, vai ficar menos x. Aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1 mais 1. Com esse menos 2 que veio para cá positivo, fica mais 3. Por fim, R3, y, espaço pela origem, então fica mais fácil, menos 0, não preciso nem colocar. Aqui vai ficar 1 menos 0 dividido por 2 menos 0. Então, 1 meio que multiplica x menos 0. Então, terceira equação é y igual a x sobre 2. Temos a equação das três retas. Agora sim a gente vai quebrar em duas regiões. Vou colocar aqui. Primeira região, a gente vai ter x variando entre 0 e 1. Aqui, x entre 0 e 1. E nessa região, o y está entre R3 e R1. Y entre R3. Então, x sobre 2. E R1. R1 é 2x.
E uma R2 que é dada por x variando entre agora 1 e 2 e y variando entre R3, então x sobre 2, e R2, que é menos x mais 3. Ok? Então, aquela integral dupla que a gente tinha, integral dupla sobre R de xy dA pode ser escrita como a integral dupla sobre R1 xy dA mais a integral dupla sobre R2 xy dA. Escrevendo essa daqui, primeira, a gente tem a integral de 0 a 1 da integral de x sobre 2 até 2x xy de, quem que está variando entre 0 e 1? X. Então aqui primeiro é y, depois x. Mais a integral de 1 a 2 da integral, na nossa região 2 é x sobre 2 até menos x mais 3. xy dy dx. Calculando em relação a y, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1 de x y ao quadrado sobre 2 de x sobre 2 até 2x dx mais a integral de 1 a 2 xy quadrado sobre 2, que é o resultado da integral em relação a y, limite de integração, x sobre 2 até menos x mais 3 dx. E aí, fazendo as substituições agora, integral de 0 a 1. Aqui vou substituir 2x, vamos fazer passo por passo. X sobre 2 vezes y quadrado, então 2x ao quadrado menos x sobre 2 vezes x sobre 2 ao quadrado dx mais a integral de 0 a 1 x sobre 2 menos x mais 3 ao quadrado menos x sobre 2 vezes x sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, a gente fica com a integral de 0 a 1. Aqui vai dar 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo, sobre 2, 2x ao cubo. Aqui vai dar menos x ao cubo. Aqui vai dar 4 vezes 2, 8. Então, x ao cubo, 2x ao cubo, menos x ao cubo sobre 8. Tira o mínimo, que é 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 1, 15. X
ao cubo. Vamos fazer maior isso, né? X ao cubo sobre 8 mais a integral de 0 a 1. Aqui, desenvolvendo esse quadrado, vai ficar x² menos 6x mais 9. Quando eu multiplico isso por x sobre 2, vai ficar x ao cubo sobre 2 menos, daria 6x aqui, dividido por 2, 3x, vezes aquele x, 3x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9, então fica 9x sobre 2, e aqui dá menos x ao cubo sobre 8. dx, esqueci de dx aqui também, né? dx. Agora, isso dá 15x² sobre 8 vezes 4, 32, de 0 a 1, mais x² sobre 8, vai ficar 2 vezes 4, 8, menos aqui 3x ao cubo sobre 3, então fica só x ao cubo, mais 9x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, então mais 9x ao quadrado sobre 4, e menos x² sobre 32. Isso, perdão, um erro aqui. A segunda integral, o limite de integração é de 1 a 2. Eu coloquei de 0 a 1. Aqui. De 1 a 2. De 1 a 2. Então, de 1 a 2. E aí, isso aqui vai ficar igual 15 sobre 32 mais, substituindo 2, 2 à quarta 16, 16 sobre 8, 2, menos 8, 2 ao quadrado 4, cancela, então mais 9, menos 2 à quarta 16 sobre 32, 1 meio. Menos, agora eu substituo 1, que fica 1 oitavo, menos 1, mais 9 quartos, menos 1, 32 avos. Tirando o mínimo, que é 32, e juntando tudo que dá para juntar aqui, a gente fica com 52 sobre 32, aproximadamente 1,625, ok? Exercício 3, e agora o último exercício. Deixa eu apagar para a gente fazer exercício 4. Exercício 4. Exercício 4 já é dado os limites de integração aqui. Integral de x, dy, dx. Fazendo uma análise rápida, eu vou integrar isso em relação a y. Vai ficar xy, vou substituir aqui. Então, vou conseguir fazer a integral depois?
a primeira é certeza, né? xy e só substituir. Depois, aqui dentro, eu tenho um 4 menos x² e aqui um menos x². Eu vou ter que fazer uma substituição. Quando eu fizer a substituição, vai aparecer um 2x dx. Como tem esse x sobrando ali, vai dar certo. Então, não preciso mudar nada. Então, isso aqui vai ficar igual. Eu vou colocar aqui. A integral de menos 1 a 1 de xy, limites de integração, raiz de 1 menos x² até a raiz de 4 menos x² dx. E isso dá igual a integral de menos 1 até 1 de x vezes a raiz 4 menos x² menos x vezes a raiz 1 menos x² dx. Ok? Vou analisar o que está acontecendo com a integral indefinida de x raiz 4 menos x² dx. E depois com outro termo também. Veja que aqui, como eu falei, dentro da raiz a gente vai fazer uma substituição. Chamar de u o 4 menos x². Então, du igual a menos 2x dx, ou seja, du sobre menos 2 igual a x dx. Então, esse x e esse dx eu vou substituir por du sobre menos 2. Então, isso aqui vai ficar igual a integral. Aqui vai ficar a raiz de u, já vou colocar u na meio. E o x dx que a gente vai substituir por du sobre menos 2. Então, isso aqui é menos 1 meio vezes u. Integrando isso em relação a u, dá soma 1, 3 meios sobre 3 meios. Cancelo 2 com 2, então isso aqui fica menos 1 terço. A raiz, voltando para a raiz aqui, de u elevado ao cubo. E o nosso u é 4 menos x ao quadrado ao cubo. Nossa raiz vem até aqui. Ok? Então, se a gente fizer para outra, o que vai mudar? Aqui vai ser 1. A única diferença é essa. O nosso u vai ser 1 menos x². Du continua sendo menos 2x dx. Então, a gente vai continuar trocando x dx por du sobre menos 2. Vai ficar u na 1 meio, du sobre menos 2. Exatamente a mesma coisa. Vai mudar só aqui no final que vai ser 1. Então, não vou fazer. Vou só utilizar isso. Então, aquilo lá. Aqui é fácil porque eu estou fazendo com cores diferentes, né? Se fosse no caderno, faz uma flechinha aqui ligando esse igual com esse igual para dizer, ó, estou continuando essa conta aqui. Depois de ter feito essa observação. Então, aquilo vai ficar igual menos 1 terço a raiz 4 menos x² ao cubo. Veja que esse é o resultado da integral só de x raiz. Com esse menos vai ficar mais 1 terço raiz. E aí a gente viu, eu falei aqui que vai mudar só que aqui vai ficar 1x² ao cubo. Limites de integração de menos 1 até 1. Substituindo, aqui a gente vai ficar com 4 menos 1, 3. 3 ao cubo, 27. Então, menos raiz de 27 sobre 3.
mais 1 menos 1, 0. Opa, então não vai ter esse cara aqui, que vai dar 0. Menos, quando eu substituo menos 1, aqui vai dar menos 1/3 vezes a raiz, substituindo menos 1 ao quadrado dá 1, 4 menos 1, 3, 3 ao cubo, 27. E quando eu substituo menos 1 aqui, dá 1, 1 menos 1, 0. Não vai ter esse termo. Menos com menos mais. Então eu tenho menos raiz de 27 sobre 3, mais raiz de 27 sobre 3, e isso dá 0. Não tem problema dar 0, tá? A gente não está olhando isso como sendo um volume, novamente. O que está acontecendo? Provavelmente, sobre essa região, eu tenho uma parte acima do eixo do plano XY e outra abaixo, dando o mesmo valor. E aí, por isso que está se cancelando se eu tivesse a interpretação de volume. Tá? Ou seja, essa função não é positiva em toda essa região. Beleza, ficamos aqui com este vídeo, pessoal, contendo os exercícios e exemplos resolvidos em sala ou na aula síncrona sobre integrais duplas e triplas. Próxima aula a gente vai trabalhar com, próximo vídeo, mudança de variável.